A gente vai esperar mais ou menos um minutinho e já começa. Oi, para quem tá assinando. Ei, Kênia. Oi! Olá, olá. Tudo certo aí? Tudo certo. Melhor agora, acompanhada, pra Ah, gente conversar. sim, que maravilha, que maravilha. Bom, então eu vou dar início, pode ser? Pode ser. Tá Então tá. autorizadíssimo. Olá, todas e todos. Sejam bem-vindas ao Circuito em Casa, uma programação online feita especialmente para você que está em casa, respeitando os protocolos de saúde para a contenção da Covid-19. De BH, da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o CIRC. Eu sou o David Mauriti, eu sou ator. É sobre afrofuturismo e propõe um debate sobre manifestações estéticas, culturais, históricas, filosóficas e artísticas que se dão no campo do cinema e da arte sob uma perspectiva afrocentrista e descolonizada. Nosso primeiro encontro participam Kênia Freitas, que é professora, crítica, curadora de cinema, e também Gabriel Martins, cineasta e sócio fundador da produtora Filmes de Plástico. A live está sendo transmitida pelo YouTube da Fundação Municipal de Cultura, Facebook e Instagram do Circuito Municipal de Cultura. Boa live para vocês e, se puder, fique em casa. É com você, Kênia. Pode chamar o Gabriel. Ah, já vou chamar. Obrigada, Davi. De Sempre bom te nada. ver. Uma Meio delícia, que leve bom. dessa vez, mas enfim, Exato, é o que nos resta um por beijo enquanto. Um por beijo. enquanto. Oi, gente, boa noite agora, que mais gente entrou. Eu sou a Kênia. Gabriel já vai entrar aqui na nossa conversa para ficar completa. Enquanto ele vai entrando, né, eu vou adiantando algumas coisas, assim. E aí queria primeiro agradecer ao convite, né, um pouco hoje a gente falar sobre, né, o afrofuturismo, mais relacionado tanto a esse momento do presente que a gente está vivendo, e aí pensar, né, pandemia do Covid, pensar as influências disso nas populações negras, né, que a gente sabe que tem uma incidência e uma mortalidade maior que não se dá por nenhuma outra questão além, né, dos desdobramentos do racismo, e aí pensar nas crises que estão acontecendo agora, as crises políticas e os desdobramentos disso também agora na questão das lutas antirracistas, dos protestos que estão acontecendo, derivados da violência policial, assim, contra as pessoas aqui, né, um pouco, quando eu conversei com o Gabriel, de distopia desse presente enfim, e aí é pensar um pouco o futurismo, as produções recentes do cinema negro, e nisso está obviamente incluído o trabalho do Gabito, e também esse momento. Então, vai ser essa salada toda que a gente quer falar, mas é um pouco isso. Só ver se o Gabito está entrando. Acho que está. Ah, acho que já está aqui. Pronto. O Gabito já está aqui. E aí eu vou começando falando, né, como eu falei. E a parte. Opa! Oi! E aí, E aí?
Eu fiz aquela apresentaçãozinha falando um pouco do que a gente ia falar, né? Mas vou seguindo, então? Quer falar alguma coisa agora? Uai, não sei. Eu anotei algumas coisas. Não sei se você quer talvez dar uma introdução aí Posso sim. sobre o conceito em si, né? Que na Uhum. verdade, assim, eu falei no convite que eu fiz para essa live que eu seria aqui o Scott Pippen e você é o Michael Jordan. Eu sou aquele que Até fica parece. dando passe para você fazer a cesta de três para a gente poder ganhar o campeonato. Não, aqui é parceria. E, mas então falando um pouco do conceito, né? Até uma das coisas é isso, assim, eu falar que eu não vou entrar super na definição e na origem histórica, porque a gente tem pouco tempo e eu quero aproveitar também para a gente poder falar, né, de umas coisas mais a ver com o filme, assim. Mas eu acho que é sempre bom, e é isso, falei em vários outros lugares, tem uma galera falando, dá para achar, né, algumas discussões que vão mais um pouco desse começo, mas acho que é sempre bom trazer pelo menos algum tipo de conceito, e um que eu gosto muito, assim, para pensar afuturismo, é essa ideia de que envolve, né, o afuturismo precisa envolver necessariamente a ideia de uma ficção especulativa, e a gente já fala um pouco do que é isso, e a experiência ou a perspectiva negra. Essas duas coisas têm que estar ali mais ou menos em relação. E aí o que a gente está chamando de ficção especulativa, assim, né, que é esse termo meio, às vezes, um pouco novo. Primeiro é o termo guarda-chuva, que ele coloca um monte de coisa dentro, então se a gente pensa assim, a ficção científica, que em geral é uma coisa que a gente já ouviu falar mais vezes, a fantasia, as narrativas mitológicas, narrativas originárias, alguns tipos de terror que envolvem o sobrenatural, tudo isso a gente pode colocar dentro dessa ficção especulativa. E a grande questão é que sejam narrativas, né, ficcionais, mas que de alguma forma saiam dessa chave realista, né, saiam dessa chave mais naturalista e que puxem algo para isso que seja um pouco desse âmbito do imaginativo, assim, né, dessa imaginação que se descola um pouco do realismo. Acho que isso é uma ideia que dá para a gente entender um pouco direito que a gente está chamando de ficção especulativa, mas também lembrar que ficção especulativa é esse conceito amplo, né, que coloca um monte de coisa ali. Então a ideia dele não é fechar, mas justamente abrir para a gente conseguir pensar filmes e obras e livros que são muito diferentes entre si. E a outra questão, né, da perspectiva, da experiência negra, acho que para simplificar, é a ideia que você tenha uma autoria, você tenha uma voz negra presente. E aí, óbvio, quando a gente está falando do cinema, a gente entra nessa discussão, que às vezes é um pouco longa, tá, mas o autor ou autora é só o diretor ou diretora. E aí eu discordo muito, assim, né? Acho que o Gabito pode falar isso muito melhor que eu, mas cinema é uma coisa feita por um monte de gente, por, né, da roteirista, produtor, produtora, diretor, diretor de fotografia, enfim, falei algumas coisas, mas tem muito mais, e cinema é uma junção dessas coisas. Então, quando eu penso também, né, em ter essas pessoas negras, não é só na função de direção, mas é ter em funções chaves que vão pensar mesmo na criação dessa obra. Assim. Não precisa ser necessariamente diretor ou diretora, mas precisa de alguma forma estar ali envolvido nessa parte mais propositiva. Então, por exemplo, quando a gente pensa esses filmes bem de ficção científica mais comuns, né, de narrativas mais massificadas, em que você não tem nada disso, só tem um protagonista negro ou uma protagonista negro, eu não acho que é produtivo chamar isso de afrofuturismo. Porque, né, você não tem, de fato, um pensamento negro por trás daquilo, e você tem só uma representação, assim, né? Isso não tem representatividade, só tem algum tipo de representação. Então, acho que o afuturismo, né, por isso pensar perspectiva, por isso pensar esse lugar centrado no lugar da proposição, porque isso vai fazer uma diferença. Aí, para a gente voltar, né, a avançar um pouco nisso, uma pesquisadora e uma afrofuturista estadunidense, negra. Ela tem um livro bem bacana de 2013 sobre afrofuturismo, que também dá para encontrar por aí. E aí a Itasha vai falar muito, né? Ela vai desfazer também uma outra confusão grande que a gente tem sobre o afrofuturismo, que é essa ideia de que
você necessariamente está falando de futuro. Então, quer dizer que os filmes ou as obras, os livros da futuristas teriam que estar falando sobre 3.959. Não, não é isso, assim. Né? E ela dá essa definição, eu vou citar um pouco livremente aqui, mas ela vai falar que o afuturismo, ele tanto especula futuro, que é essa ideia que a gente está mais acostumado, mas ele também pode reimaginar o passado, fabular o presente. Então, essa potência criativa, imaginativa que a gente está falando aqui, que se diferencia do realismo, ela não precisa estar direcionada só para o futuro, ela pode estar direcionada para essas outras temporalidades. Aí, né, para a gente já fazer uns ganchos na coisa que a gente vai falar aqui, uma das coisas que eu percebo muito em alguns filmes desse cinema negro contemporâneo é essa ideia, né, que eu considero que eu gosto de trabalhar a partir dessa ideia de futurismo, é que eles misturam muito as temporalidades, assim. Você tem justamente isso, né, que a gente está chamando aqui de passado, presente e futuro. Você sai de uma certa ordem cronológica linear, que é muito uma ordem que a gente aprende com o pensamento ocidental, com o pensamento eurocêntrico, de que as coisas, né, bom, o passado está lá, já aconteceu, o presente agora, o futuro é aquele negócio longe, e quando você vai para essas obras, essas coisas estão misturadas, e você tem menos essa matriz de pensamento do tempo linear, como a gente tem, né, em alguns tipos de narrativa, e uma convocação para outros tipos de tempo, assim. Aí vou citar uns exemplos rápidos, mas a gente pode pensar, por exemplo, no tempo espiralar, que é uma coisa que a Leda Maria Martins está trabalhando muito em relação ao teatro negro, e que a Tatiana Carvalho Costa agora está, né, trazendo para pensar também essas produções contemporâneas de cinema negro. A gente tem uma ideia de tempo circular também, que está nessas obras, né, em que as coisas não se encerram, mas mais ou menos elas estão o tempo inteiro ali em contato, esse passado, presente e futuro. E eu acho que uma imagem, né, que é ótima para isso é aquela imagem do pássaro Sankofa, né, que é aquele pássaro, e aí quem nunca viu, assim, dá um Google aí depois para achar, mas é aquele pássaro que, né, tá com o ovo no bico e o bico tá virado para o rabo, assim, então ele faz também, mais uma vez, essa ideia desse círculo, e justamente isso, não, o ovo que é o futuro, está lá ligado a um certo lugar de começo, e você tem essa coisa de que você está olhando para o futuro, mas passando nesse lugar onde você brincam muito quando a gente vai pensar nessas produções futuristas. E aí eu até estava comentando com o Gabi, para já passar a bola para ele, que eu gosto muito de passar um filme dele de 2015, chamado Rhapsody para o Homem Negro, quando eu vou apresentar, discutir afrofuturismo, assim, né? Quando dá para passar alguns filmes, tal, uma série de filmes, eu gosto muito de passar esse filme, porque justamente eu acho que é um filme sobre presente, né? Um filme sobre o agora, inclusive sobre questões urgentes desse agora, assim, que fala sobre a especulação imobiliária, que fala sobre a luta urbana por moradia, sobre as ocupações, sobre a violência policial, sobre a resistência negra, enfim, sobre todas as questões que são nosso presente, assim, são as distopias do presente, e ao mesmo tempo evoca para isso alegorias, simbolismos que vêm dos orixás para montar essa narrativa, assim, né? E aí essa narrativa que está falando desse presente, mas que vai buscar recursos de muitos lugares para se fazer dessa forma, assim, né? Que ancestrais, que são histórias formativas, para pensar como é que a gente atua e pensa esse nosso presente, assim. Então, eu gosto muito de passar ele, porque eu acho que ele dá esse nó, né, de que é um filme que está olhando para agora e que é totalmente futurista. E eu gosto muito de passar ele também, porque ele é um filme é um filme de catarse, né? Então, você termina de passar, a energia tá lá em cima, assim, aí a gente fica... Eu revi agora, é um filme que dá, assim, sangue nos olhos um pouco, né? Você sai naquele lugar, tipo, uou! E aí me parece também ser uma energia muito desse momento de agora, né? Que a gente fica assim um pouco, não sabe o que fazer, não pode sair de casa, mas também tá tudo isso acontecendo aí. Enfim, para mim é um filme que mobiliza umas energias que tem muito a ver com isso. E aí com essa energia evocada, queria que você falasse um pouco do que você quiser, mas se puder falar
o filme, acho que seria massa. Sim, que massa as coisas que você falaram, assim. Muita coisa, né? Eu acho que esse é um tema gigante, né? Ainda bem, né? E acho que ele envolve tantas artes, Uhum. assim. Eu pensei, assim, começar tentando fazer uma ponte, assim, essa live, sabe, de o que está acontecendo no mundo, né? Sabe especificamente sobre esses movimentos das últimas semanas, que estão relacionados com a... E que, alguns dias atrás, o Trevor Noah, para quem não conhece, o Trevor Noah é um comediante sul-africano, né? Que ele tem um programa remotamente de casa. Ele fez um vídeo e ele estava falando um pouco sobre por que as pessoas estão se revoltando tanto, né? Algumas pessoas da mídia, pela forma como os protestos estão acontecendo, né? As pessoas apoiam quando é um protesto pacífico, mas quando começam os roubos, né? Quando começa a saquear, quebrar tudo, as pessoas, Os muita gente vândalos. tem uma certa repulsa a isso, né? A mídia, né? Só a gente assistir o Jornal Nacional, ver como o Jornal Nacional está cobrindo esses eventos. E uma coisa muito interessante que o Trevor Noah fala é que ele convida a gente tentar olhar. O Trevor Noah é negro, né? Um homem negro. Ele convida a gente a olhar as pessoas desfavorecidas, as pessoas que não têm, no caso dos Estados Unidos, uma grande população negra, que é também o nosso caso. Essas pessoas, de certa forma, assinaram um contrato e elas não estão vendo que o outro lado está cumprindo esse contrato, que seja um contrato de igualdade, de justiça. E toda vez que a polícia enforca, mata, oprime as pessoas negras, ou que a mídia deturpa a história dessas pessoas negras, essas pessoas estão vendo esse contrato ser rasgado na frente delas. Então, na verdade, a pergunta que o Trevor Noah invoca é por que na verdade, as pessoas estão se surpreendendo com saques rolando agora, porque deveriam se surpreender que isso não acontece todos os dias. E se colocar no lugar dessas pessoas que vêm todos os dias esse contrato ser rasgado na cara delas, ou esse contrato não ser honrado por quem deveria proteger essas pessoas, né? E essa fala do Trevor Noah foi ecoada e amplificada por um vídeo maravilhoso de uma ativista e escritora que chama Kimberly Jones. Quem não viu esse vídeo ainda, não sei se tem alguma versão legendada, mas caça no YouTube lá, Kimberly Jones, que ela faz ela faz uma certa analogia com o banco imobiliário, com a ideia de que estamos jogando um jogo, nós negros, que a gente nunca pode ganhar, porque a gente não está jogando com as mesmas peças que as pessoas brancas, o poder está jogando. Na verdade, ela faz uma pergunta muito assustadora e potente no final, que tem a ver com essa ideia do Trevor Noah, né, de pensar por que as pessoas não saqueiam todo dia, que na verdade ela queimada até o chão, e eu convido vocês a pensarem assim, vocês têm sorte, vocês estão assustados que a gente está quebrando tudo, mas vocês têm sorte que o que nós queremos, na verdade, é qualidade, e não vingança. Eu acho essa fala muito potente, assim. Achei essa fala bem assustadora e muito real do que é esse contrato, assim, né? Que historicamente desfavoreceu as pessoas negras em vários momentos, de várias formas. E para trazer para o nosso assunto, eu penso que nós, enquanto pessoas criadoras ou pessoas críticas, eu acho que a gente trava uma luta assim, histórica de contar a verdade, né? Eu acho que é uma disputa narrativa que existe, ou pelo menos eu me sinto nesse lugar de estar disputando narrativamente com o grande poder, né? Que esse grande poder a gente pode falar que são os Jeff Bezos da vida, que tem bilhões, que seja a mídia, que sempre vai ter um olhar parcial,
sobre as coisas e que vai, de certa forma, deturpar a história a seu favor, com suas várias implicações. Então, a gente como artistas, pelo menos artistas independentes, eu acho que a gente está lutando uma briga para poder trazer a verdade sobre as coisas, né? Ela, como aconteceu com o João, e se chama isso de um acidente, né? Eu acho que você está se contando uma verdade e nós, acho que é nossa responsabilidade, eu me vejo na responsabilidade de tensionar essa verdade ou evidentemente expor ela como uma mentira, né? Porque eu acho que esse duelo de poder ele vai fazendo com que essas verdades que vão sendo criadas, elas sejam estabelecidas, né? Acho que se não existe um contra-argumento, se estabelece uma hegemonia, né? Então eu pessoalmente me vejo nesse lugar, e acredito que você também, de fazer parte dessa contra-hegemonia. O que eu penso do afrofuturismo? Eu vejo uma possibilidade de um aprofundamento dessa batalha em 2 pontos. Assim. O primeiro ponto eu colocaria como um ponto que é pedagógico, como uma ação pedagógica, que é revisar a história, entender que a história teve seus vícios, a história foi mal contada, a gente não precisa nem falar como até hoje é muito pobre o ensinamento sobre cultura negra, o ensino sobre cultura negra em escolas e no geral, existe muito pouco acesso sobre esse material, né? Então acho que esse primeiro ponto seria um ponto pedagógico, e o segundo ponto eu coloco como um ponto emocional. E o que eu estou falando com emocional? Emocional seria uma ideia de um convite ao engajamento a partir do despertar dos sentidos, assim. E sentidos eu falo dos sentidos mesmo do corpo, né? Olfato, visão, audição, paladar. Eu sinto que existem comidas que evocam para a luta, assim. Eu acho que existem cheiros, existem ideias que vão se manifestar pelos sentidos. Eu acho que o afrofuturismo tem esse lugar. E eu fiz um nome, eu estou olhando para o lado aqui, que eu estou anotando as coisas para eu não tentar não me alongar muito assim, ao ficar Tá maravilhoso. Mas aí esse convite para engajamento emocional, eu vou chamar aqui mais ou menos de uma espécie de envelopamento da luta. Assim. Envelopamento que é um termo também meio usado para música, e que, na verdade, uma analogia que eu consigo fazer é do próprio hip hop, assim, né? Que o hip hop é uma arte que ela nasce do sample, né? E o sample, que é pedaços de discos, né? Vai juntando pedaços de várias batidas e de várias falas, instrumentos, para transformar em uma nova música. Historicamente, a gente vai ver isso não só na música, mas também pegando trechos de falas, né? Quando a Beyoncé vai citar a Chimamanda, ela está sampleando a Chimamanda, né? Eu acho que essa atitude no hip hop muito presente, eu acho que é justamente esse envelopamento de várias informações para poder construir uma coisa nova. E eu consigo visualizar isso também como a ideia daquela pessoa que tem um barraco, que ela está fodida e que ela vai pegar objetos que às vezes estão jogados na rua e ela vai conseguir consertar a torneira dela, ou ela vai conseguir construir um brinquedo para uma criança porque ela não tem dinheiro para comprar. Então, essa ideia desse envelopamento, dessa espécie de reciclo, eu acho que tem muito a ver com como eu vejo o afrofuturismo em várias artes, assim, né? Eu acho que, nesse sentido, o flerte com os gêneros, eu acho que ele vai se dar um pouco nisso, assim, porque eu acho que o gênero vai permitir que, através de códigos estabelecidos ao longo do tempo na literatura, no cinema, a mensagem se dê de uma forma direta e a mensagem se dê de uma forma emocional, assim, porque eu sinto que uma coisa muito importante é que esses filmes, que essas músicas, que essas obras sejam sentidas à flor da pele, assim. Eu acho que tem uma coisa, quando você fala do episódio de intensidade, para mim tem uma necessidade, eu não diria nenhuma opção, assim, naquele caso foi uma necessidade de estar à flor da pele e de usar de uma maneira muito direta, daí o hip hop continua sendo uma influência muito grande para mim, para esse filme, qual que é a mensagem, assim, né?
porque eu acho que essas ideias elas têm que chegar com uma certa potência para elas serem ouvidas. Eu acho que a gente está falando dentre essa ideia de brigas de narrativas que eu estava falando, eu acho que a gente tem que entender que existe uma que está ganhando, né? Porque o que a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos agora, já aconteceu em 65, já aconteceu em vários outros anos, aconteceu com Rodney King, já aconteceu em vários outros momentos, e isso se repete. Ou seja, tem um trabalho muito árduo a se fazer, e eu penso que uma das formas que eu encontrei e que eu me interesso é esse envelopamento que não dá muito espaço para o espectador se distanciar de alguma forma, assim. Que eu também relaciono isso com uma ideia de cultura popular, né? Eu vejo isso muito no samba, assim. Acho que o samba é muito potente, que o samba invoca para si um certo estado de espírito e a partir disso ele consegue entregar mensagens muito potentes, assim, sobre raça, mensagens sobre existência mesmo, assim. Então, é assim que eu vi o Rhapsódia. O Rhapsódia foi um filme que, quando ele nasceu, tinha acontecido o massacre de Pinheirinho, tinha rolado a opressão de Eliano Silva, que é um filme que nasceu muito dessa experiência de ocupações, né? E de covardias policiais, mas que, obviamente, eu relacionava tudo isso com violências cotidianas, inclusive eu mesmo já sofri, assim, como adolescente, né? Sendo um morador de periferia, sendo negro, assim, né? Entender o que é esse lugar dessa opressão. E também é um filme que eu considero como uma espécie de... o filme, eu acho que ele é um filme sobre a tentativa de se fazer um filme de reação, assim. Quando eu penso no afrofuturismo, eu também estou pensando numa ressignificação desse corpo negro, assim. Então o episódio vai fazer um movimento de começar com um corpo negro morto, de um personagem, e um corpo negro oprimido, para ele chegar num corpo negro que é impávido, assim, que é um corpo negro forte, presente, que é o Pererê encarnado em Oxóssi, assim, né? E que eu acho que essa altivez e esse movimento de potência, eu acho que é algo que eu vejo como uma manifestação afrofuturista que é muito política, que marca também uma identidade e um imaginário possível para esses corpos negros, assim. Então, nesse filme especificamente, para mim era muito importante reconhecer essa queda que é real e essa violência que é real, mas que essa violência ela não vai ser o ponto final da história. Tiveram até algumas pessoas que falaram que eu tinha que cortar o final do filme, a catarse. Como? Não, nunca. Inclusive pessoas brancas, assim, que falaram que eu tinha que cortar o final, só que, na verdade, eu acho que existe uma potência ali, não só em um ato muito direto de acerto de contas, o que se possa chamar, mas para mim ali não era nenhuma questão de vingança, mas era marcar essa potência que é a ideia, nem a flecha única de Oxóssi, né? Que ali vem do mito de Oxóssi matar o pássaro com uma flecha só, né? Então ali a gente constrói o personagem do Odé, dá várias flechadas, mas ele sempre carrega uma flecha só. Não é nem só essa ideia desse ataque, mas o que essa flecha só representa, né? O que a gente pode pensar que é essa potência dos mitos, dos orixás, no caso, e de várias outras histórias negras que a gente conta, que como a gente pode trazer essa potência imagética para que as imagens tenham multidimensões, né? Então ali eu acho que tem um investimento nessa potência e ao mesmo tempo, por que não trazer uma cena de ação, trazer uma cena que deixa o nosso coração batendo mais forte, porque para mim é muito importante que exista um engajamento de entendimento desse comentário sobre uma injustiça histórica, mas também o engajamento do corpo, assim. Eu acho que esse filme e outros filmes, acho que é preciso estar com o corpo, assim. Eu acho que eu vou jogar a bola para você por enquanto, assim, que eu tenho mais coisas que eu anotei, mas eu também é o momento de tomar uma água e também a gente trocar, né? Que eu também estou muito curioso porque você me fez essa revelação. Eu queria saber também como você vê isso. Talvez, não sei se você já quer puxar outros projetos também, outros filmes. Enfim.
Não, mil coisas, né? Assim, mil ideias. Acho que só, assim, e massa que você fez essa fala trazendo para agora, porque me parece que né, esses filmes que a gente vai falar aqui estão nisso, né? Estão nessa. E muito nesse projeto futurista que você falou, que é tanto de. Bom, como é que a gente repactua esse mundo? E aí eu gosto muito de uma filósofa negra chamada Denise Ferreira da Silva, que, assim, né, quem não conhece ainda, procurem conhecer. Acho que ela é uma das pessoas, mas assim, eu diria a pessoa para se ler nesse momento. E a Denise fala muito como, né, o que ela vai pesquisando, e aí já há décadas, e mostrando assim, né, como é que esses acontecimentos de violência policial, de assassinato negro, que são repetidos e que fazem parte, por que eles não paralisam, né, de vez a nossa sociedade? Assim, porque, bom, você tem George Floyd, ele está motivando uma série de protestos, mas a verdade é que, né, a gente sabe que tem George Floyd toda semana, assim, nos Estados Unidos, no Brasil é todo dia, enfim, né? E como é que a gente continua vivendo, assim, como é que a gente continua fazendo as coisas do cotidiano? E aí ela vai falar muito que isso se dá porque, assim, o pacto de sociedade que a gente tem com a modernidade é um pacto da submissão negra. É o pacto que vem da escravização, né, das populações sequestradas de África, e que mesmo depois, quando a gente tem a libertação, isso não se reflete num pacto de igualdade ou num pacto, não. Você continua tendo a opressão, a submissão, a morte, a desvalorização negra como ponto fundante dessa modernidade. Assim. E aí ela vai propor uma série de coisas. Uma das coisas que ela vai propor é assim, como é que a gente termina esse mundo como conhecemos agora, assim. Né? Uma ideia de fim do mundo, mas não o fim do mundo de Hollywood, mas fim do mundo, assim. A gente só vai conseguir sair de certo lugar se a gente repactuar isso. Então, se essa sociedade que está aí posta, se ela se refizer em algum lugar, que eu acho que tem a ver com aquele final, assim, né? Tem a ver com essas ideias de, bom, isso aqui não dá, assim, daqui a gente precisa ir para outro lugar. E aí gosto muito de quando você fala, né, do emocional e do corpo e de os filmes que provocam essas coisas, porque é muito, literalmente, o episódio provoca isso, né? Uma coisa muito louca, que é de uma diretora keniana, Vanessa Kayu, e o Afronauts, que é da Francis Notuno, os dois filmes dá pra achar pela internet, galera. E aí, mas são filmes que o Astronauta é um filme mais lento, né? Preto e branco, tal, muito bonito. E o Punzi também terminou numa certa nota baixa, assim, apesar de eu também achar um filme muito bonito. E, e o episódio, ele vai e ele chega naquele final que é. Então agora vamos conversar, né? Acho que ele mobiliza, assim. E esse lugar aí é um lugar que mobiliza para conversar sobre turismo que me interessa muito, assim, então também eu faço esse proveito do filme muito nisso, assim. E aí, respondendo até uma pergunta que está na tela aqui, né, se o afuturismo tem que ter necessariamente elementos tecnológicos, acho que não, assim, né, e o episódio é justamente uma demonstração muito evidente de que não é necessário, assim, e que ele é uma reflexão sobre passado, presente e futuro, né? Sobre essas temporalidades imbricadas, assim, sobre essas ficções que entram aí para a gente pensar essas coisas. E a ressignificação. Terminar de falar, é que eu só ia pontuar, talvez antes de você mudar, que é muito potente essa coisa que você falou, né? Sobre esse pacto, né? E tem um livro afrofuturista que é o Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. E fazendo um resumo muito rápido assim do que é a história, o livro, a personagem principal, que é a Dana, ela, logo no começo do livro, ela sente uma tontura e ela é... Ixi, peraí, acho que a Kênia... Tá aí? Eu tô sim. Você Tô te pausou aqui ouvindo. pra mim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Acho que você pode seguir. Acho que as pessoas estão te ouvindo, imagino.
E agora você pausou para mim. Mas não sei se o Gabriel caiu. O Gabriel caiu. Vou tentar chamar ele aqui de volta. Mas tá, vamos lá. Enquanto ele vai entrando de novo, acho que ele ia falar do Kindred, né? E não sei se ele ia falar exatamente isso, mas o Kindred é esse livro da Octavia Butler que se passa nos anos 70. Gabriel tá voltando. E que literalmente envolve esse deslocamento temporal da personagem. Voltou. Voltei. Eu não sei que ponto caiu, mas que na verdade eu estava pegando um gancho da sua fala para falar de um livro que é o Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler, que é considerada a diva aí da literatura afrofuturista, e que, falando bem resumidamente, a história se passa em 76, e a protagonista, que é a Dana, uma mulher negra, ela sofre uma tontura e ela é transportada para 1815. Ela cai meio que num rio, tem um moleque ruivo, branco, assim, afogando, e ela salva esse moleque. E aí, ao longo do livro, ela vai ter uma ligação com esse moleque, ela vai ficar entre o passado e o presente. Enfim, como uma mulher negra de 76, escritora, consciente, ela chega em 1815 e ela vai ter que lidar, obviamente, com um passado norte-americano escravocrata, né? Então ela vai ter que, ela vai ser uma escrava e ela vai ter que se portar de forma diferente. E aí tem um certo momento que ela começa a ter uma certa crise de identidade, ela vê umas crianças negras brincando de se vender, assim, na escravidão. E aí nesse capítulo, nesse momento ela já está há tanto tempo no passado que ela fica se pensando o que ela pode fazer para ajudar essas pessoas. Ela com a mente de 76 pensando como que ela pode fazer para resolver, e ela chega a uma constatação muito triste e ela diz a seguinte frase: eu não sabia que as pessoas podiam ser condicionadas com tanta facilidade a aceitarem a escravidão. E que é outra fala assustadora, assim, e que eu acho muito interessante sobre essa ideia disso que você falou, né, de um status quo assim, que permanece, né, em vários pontos da história ele parece que só se atualiza, né, ele nunca se resolve. E eu acho que uma coisa muito potente dessa obra que a gente vai ver em outros filmes, talvez alguns dos que a gente vai citar, mas no episódio também, é uma ideia de uma crise existencial negra, né, que a gente quase sempre, acho que quase todo filme, ele lida com uma certa crise existencial dos protagonistas, mas se a gente for pensar em talvez um filme protagonizado por uma pessoa branca, que talvez as crises existenciais delas não se dá num lugar psicológico ou parte de outros eventos, assim, mas no caso de uma pessoa negra é uma crise existencial que se dá por algo da qual ela não pode fugir, né? Que é a aparência dela, né? E a aparência dela é a forma como o mundo lida com isso, né? Então eu acho que isso cria uma outra dimensão possível que esses filmes vão tentar lidar, né? Eu acho que um dos filmes que nós dois gostamos, assim, que é um curta Cartuchos de Super Nintendo e Anéis de Saturno, que é do Leon Reis, né, um filme de Fortaleza, é um filme que eu acho que, por exemplo, tem isso no centro, né? É um filme que dá para achar no YouTube, galera. Eu acho que traz muito interessante essa ideia do duplo. Eu acho que quase todos esses filmes projeção do que ela espera de um futuro dela mesma, assim, né? Que é uma crise existencial que a gente está passando agora, né? Nós, pessoas negras, eu considero que a gente, principalmente nesses últimos anos em que a gente tem se discutido tanto, a gente está meio tentando entender quem a gente é, né? A gente não sabe... a gente está tentando... Primeiro, assim, a gente está tentando ser uma pessoa, né? Ser um ser humano. Mas essa atividade... Ficar vivo, né? Ficar vivo. Mas essa coisa muito básica, ela parece que é atravessada por tantas perguntas, né? Eu me vejo quase que o dia inteiro perguntando, assim, coisas, né? Alguém citou aqui nos comentários de República, né? Que é o filme novo da Grace que passou, que ela fez PMS. É um
filme de duplos também, né? O Us, do Jordan Peele, né? É um filme de duplos, assim. E acho que uma ideia de duplos num questionamento também de que na maior parte das nossas vidas a gente não tem plenitude, né? Essa palavra meio que não existe, assim, né? Desde mulheres terem que alisar o cabelo, às vezes homens terem que cortar o cabelo curto, porque senão eles não conseguem um emprego. Então é simples assim, né? Se você não negar a sua negritude, se você não se distanciar da sua negritude, hoje talvez isso mudou um pouco, mas por muito tempo você não conseguia pagar suas contas, né? E acho que é um pouco desse mundo que a gente está falando, né? Não, foi ótimo você trazer isso duplo, que eu acho que atravessa, né, vários desses filmes. E aí, assim, para a gente ir no pensador estadunidense negro que nasce, né, o W.E.B. Du Bois, que, bom, enfim, escreve no começo do século XX, para a gente sumarizar, mas que passa aí o século XX todo atuando. Ele tem um livro em que ele vai falar, né, sobre essa ideia da dupla consciência, e que é justamente essa dupla consciência negra de que a gente tem que o tempo inteiro tá tanto, né, tentando viver nossas vidas, quanto navegando nesses espaços brancos, tentando passar por eles, né, que é essa ideia de, desde muito diretamente, alisar o cabelo e colocar alguns códigos, mas desde, sei lá, é isso, a gente vai trazendo para o cinema, né, tem um certo momento do cinema que, se você quiser ter algumas conversas, você tem que passar por toda uma filmografia absurdamente branca, toda uma bibliografia absurdamente branca, mostrar que você conhece, que você entende, que você viu, para poder puxar outras conversas. Então, você tem que conhecer os filmes negros, mas você também tem que conhecer toda uma filmografia europeia, assim, a fundo. Óbvio, conhecer, né, as filmografias é maravilhoso, gente, conheçam tudo, mas você tem que conhecer todos os filmes do Godard para poder entrar em algumas conversas, é o tipo da coisa que prova, né, esse lugar da dupla consciência, assim, de que a gente tem que navegar, assim, que vai de coisas muito diretas da nossa aparência, mas vai de coisas também muito subjetivas das nossas formações e de como é que a gente se coloca, assim. Já me avisaram aqui que tem só 10 minutos e já tem um tempo, então eu vou falar os filmes, porque eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo, mas acho que... Né? Vai embora, né? O tempo. Não, dá para conversar 10 horas sobre isso, assim. Mas acho que o República, na segunda vez passou, que está lá disponível, dá para assistir, é incrível, e que para mim vai trabalhar, né, tanto a cidade dupla quanto a cidade quase... Acho um filme meio afro-surreal, assim, né, de como ele vai lidar com esse lugar do que é, né, o Brasil, do que é essa república, do que é, e não vou falar mais, porque acho que é um filme que vale a pena ver. O Cartuchos, que é um filme que você já falou, assim, e que eu gosto muito, porque é justamente, né, quando você fala, né, a gente faz filmes tanto para mobilizar esse lugar emocional, quanto para construir outras verdades. Mas construir essas outras verdades me parece muito... fala sobre o genocídio e que não precisa colocar a cartela a cada 23 minutos um jovem negro assassinado. Assim, tá tudo ali e isso não precisa estar ali para ser dito. Assim. Então, acho que essa busca por outras formas de dizer, que aí eu acho que passa muito por isso que você falou, que né, por esses regimes emocionais, por esses regimes de convocar o corpo, por esses regimes de trazer a música, de trazer a montagem, enfim, de trazer uma série de coisas para mobilizar Só um comentário sobre o Cartuchos, antes de você passar para o próximo, que eu acho que tem um símbolo que para mim é muito bonito desse filme, e aí quem vê ou quem já viu vai entender, até estão colocando o link aqui nos comentários, o que facilita, é que eu acho que tem um gesto estético no Cartuchos, que não só na metade, mas principalmente na metade final do filme, é que acho que para atingir... o personagem está passando por essa crise de não se entender, né, e não conseguir se expressar, e para atingir um certo ápice e se reencontrar, é necessário passar por uma outra dimensão. E eu achei isso tão interessante, essa ideia, e no filme essa dimensão é representada como algo virtual, né, tecnológico, assim, de efeitos especiais,
o que nos traz uma experiência, novamente falando de experiência, emoção, de uma completa abstração, que eu acho que é pensar que para a gente sair desse rolê aqui, Covid-19, Bolsonaro, George Floyd, e ir para uma outra possibilidade de existência, a gente vai ter que literalmente passar para uma outra dimensão mesmo. Assim. Não dá para a gente avaliar nada a partir de uma dimensão pelos padrões estéticos e padrões morais e tudo que a gente viu até agora. Então eu acho que isso é um gesto muito comum no afrofuturismo, né? Essa ideia de uma outra dimensão, essa ideia de atravessar uma porta, atravessar para outro lugar, entrar no desconhecido, que eu acho que é um convite para poder refletir, de certa forma, esse amanhã, né? Eu sinto um pouco isso no cartucho, mas enfim, desculpa, eu te cortei. Não, imagina, e acho que tem tudo a ver, que é se reinventar o mundo, né? Assim, quando a Denise fala, bom, a gente precisa né, terminar esse mundo e terminar o mundo como conhecemos, tem a ver com isso, assim, para mim também. As narrativas passam por uma invenção também de outras dimensões, outros mundos, outros espaços, para chegar em alguns lugares, assim. Aí eu acho que tem um outro filme que talvez trabalhe isso num regime que todas as vezes que a gente vai falar seja o mais menos especulativo diretamente, mas que é bastante especulativo no que ele faz, que é o Noir Bleu, da Napi, né, que é um filme que eu amo demais, assim, e é isso, assim. É um filme que você poderia falar, é um filme de viagem, assim, né, um filme de retorno à África, que é até um lugar mais ou menos feito. O cinema estadunidense fez isso mais, o cinema brasileiro começa a fazer esses filmes, né, que fazem a volta para o continente, assim, em busca de um certo lugar. Mas o filme não é nada disso, assim. O filme é sobre uma outra forma de lidar e de criar e de sentir essas sensações. E aí tem uma frase também bem bonita, e ela diz isso em dois momentos diferentes do filme, né? Ela diz um pouco para o começo do filme, eu sou o sonho das pessoas que vieram antes. E aí para o final ela diz, né? Eu agora também estou sonhando as pessoas que virão depois. Assim. A Janaína Oliveira acabou de escrever um texto sobre, assim, que ainda vai sair, mas a gente até conversou um pouco, e ela fala muito de uma certa ideia de looping no filme, né, de que essa temporalidade da viagem, ela é uma temporalidade que volta, assim, então depois procurem esse texto quando ele sair. Eu acho que, e aí está o afrofuturismo, aí está essa ideia de que esse passado, esse sonho de alguém e esse sonhar alguém são duas coisas que estão absurdamente imbricadas no mesmo gesto, né? Sim, eu acho que o Noir Bleu também exemplifica com uma potência muito grande essa ideia desse corpo impávido, né? Desse corpo que esse corpo que não está baleado, esse corpo que dança, né? Eu acho que para além do corpo que dança, esse corpo que cria imagens, né? Cria outras imagens. Eu acho que quando a Ana está dançando com aqueles panos azuis, ela está virando ali um monte de imagens diferentes, né? Ela tá virando um monte de coisa, assim. Ela quase que impõe uma ideia de que ela não vai ser um corpo só, ou ela não vai ser qualquer corpo que está previamente delimitado para ela, assim. Isso a gente vai ver também no Cartuchos, naquela imagem dessa figura mostra ele de cima para baixo, ele profetiza várias coisas, né? Eu acho que essa imagem ela é muito forte, assim, né? Eu tava, para entrar no pique, antes de entrar na live, eu tava vendo vários clipes da Missy Elliott. Eu acho que a Missy Elliott, para mim, ela é sempre um alívio, assim, porque acho das artistas mais afrofuturistas há muito tempo, e ela sempre... o corpo dela sempre, para mim, evoca uma espécie de batalha estética, assim. Eu acho que é um corpo muito potente nesse sentido, e acho que isso tá nesses filmes. Acho que a gente tem que encerrar, né? Que dó. Ai, gente, né? Aí, bom, vai falando muito rápido, assim, acho que os outros dois filmes que a gente tinha pensado, que aí também que são filmes que estão disponíveis, né? O Chico, dos Irmãos Carvalho, que está no YouTube, dá para assistir, e o Sem Asas, da Renata Martins, que está agora no Porta Curtas. E aí que são filmes que, e eu gosto deles também nesse lugar, né, de pensar o futurismo, que são filmes que
talvez estão muito perto, né, do que eu chamei aqui desse regime realista, mais naturalista, numa certa forma de filmar, mas que na hora, quando eles vão entrar, né, justamente nessa narrativa do genocídio negro, da violência e do que é, né, e filmes sobre crianças negras que têm que enfrentar isso, assim, né, que vivem já dentro dessa violência estabelecida, eles buscam formas muito bonitas, poéticas e duras de falar disso, assim. Então você dobra, né? Você faz uma dobra nesse lugar de, bom, a gente não dá conta desse realismo. Eu não dou conta de assistir George Floyd sendo morto várias vezes no noticiário, porque tem que passar aquela imagem o tempo inteiro, assim. Então, que outras imagens que a gente consegue colocar para falar disso, porque isso é inevitável e me parece que, né, é o que a gente precisa falar, fazer, pensar e agir, mas sem também repetir essa imagem da violência. E então acho que são filmes que, de alguma forma, buscam outras imagens sem fugir da violência. Assim. Sim. Eu acho que estão avisando aqui que a gente precisa finalizar mesmo. Eu achei essa sua última fala maravilhosa, assim. Eu acho que a gente podia fazer isso mais em outro momento, né? Porque acho que tem muita coisa para falar, mas eu já achei maravilhoso. Obrigado demais. Obrigada a você, Gabi. Sempre bom mesmo. Sempre obrigada, gente, mais comentários. Tchau, gente. Obrigado. Deixa eu sair, né? Eu tenho que sair. Beijo. Obrigada, gente. Acho que o Davi vai entrar para dar um tchau definitivo e várias pessoas queridas aí nos comentários. Mas isso, assim, eu acho que vontade de conversar para sempre sobre isso, ainda mais com Gabi. Aqui. Várias ideias. Aqui. Eu me despeço aqui, que o Davi vai fazer a despedida oficial. Ei, Kênia! Oi! Ai, que tão lindo! Rápido. Passa voando. Né? Mas muita gente massa, eu fiquei anotando aqui, ó, Juliano, Musa Matiusi assistindo a live, o Rafael Lucas, o Filipe Pitanga, o Gabriel Araújo, o Jorge Neto, uma galera que eu curto bastante, amigos queridos. Esse meu áudio. Mas foi lindo, super necessário, maravilhoso ouvir vocês dois. Que bom e aí, também. Vou encerrando então por aqui. Queria agradecer você, Kênia, o Gabriel, todo mundo que nos assistiu. O Circuito em Casa segue com muitas outras atrações. Amanhã a gente tem a terceira pílula do grupo Giramundo, às 19 horas. Na sexta, a gente tem o lançamento da exposição fotográfica A Cara da Pista, às 10 horas. No sábado, a gente tem a oficina Teatralidades para Infâncias Confinadas, como Reisner com Charles, às 15 horas. E no domingo, a gente tem a live Música de Domingo com Daniel Éramos Bando, o novo trabalho do Grupo Galpão. A live que você assistiu hoje vai permanecer disponível nos canais do YouTube, no Circuito Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura. Então, se você quiser assistir novamente, pegar todas essas referências que os meninos falaram, que a Kênia falou, que o Gabriel falou, ou então quiser dar a dica para quem não conseguiu assistir, para quem chegou tarde aqui, vai estar lá, só procurar no YouTube da Fundação ou do Circuito Municipal de Cultura. A programação completa está disponível nas redes e também no site oficial Circuito Municipal de Cultura. Thank you.